Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler, né? Então, assim, que os ricos e poderosos, aqueles que oprimem os trabalhadores e que exploram a força de trabalho da população pobre, eles não gostam de ter pessoas críticas, inteligentes, sagazes, capazes de opinar sobre os acontecimentos políticos da cidade, do estado, do país. Não gostam. Isso incomoda muito mesmo. É por causa disso que, nacionalmente, está tramitando no Congresso um projeto de lei do vereador Rogério Marinho, do deputado Rogério Marinho, que inclusive é do Rio Grande do Norte e do PSDB. Uma vergonha para todos nós que somos professores. O projeto do deputado Rogério Marinho, ele prevê que ele tipifica o crime do assédio ideológico. E o que ele classifica como assédio ideológico é a emissão de opiniões sobre o cenário político por parte de um professor. E de forma subjetiva, certo? Vai ser avaliado quando esse professor for processado para que a situação seja investigada. De forma subjetiva, vai ser avaliado se esse professor ele quis doutrinar os alunos e obrigar os alunos a ter a mesma opinião que ele, certo? E isso é o que está sendo tipificado nessa lei do deputado Rogério Marinho, e que pode punir com pena de reclusão, de detenção, de 3 meses a 1 ano, um professor que realize um debate político na sala de aula, certo? É um debate sobre política, sobre religião e sobre sexualidade. Aí já é um desdobramento desse projeto extremamente nefasto do deputado Rogério Marinho. Foi o que foi aprovado agora em Alagoas, na semana passada, de autoria do deputado Ricardo Nezinho, do PMDB, certo? Então, esse projeto do Ricardo Nezinho, cinicamente denominado de escola livre, certo? Ele prevê isso, que os professores não podem realizar debates políticos, debates sobre religião e sobre sexualidade. Os deputados não são inocentes. Eles propõem os projetos porque, de fato, querem ver dentro das nossas escolas adolescentes alienados, adolescentes incapazes de refletir sobre a própria situação em que se encontram. Sabe por quê? Porque os adolescentes, vereador Marcos, que têm condição de refletir sobre a sua própria condição, eles fazem o que os estudantes de São Paulo estão fazendo agora. O governador diz que vai fechar a escola, eles ocupam a escola e dizem não fecha, e a escola não fecha. O governador rouba o dinheiro da merenda e eles vão lá e dizem não rouba, vamos ocupar a Assembleia Legislativa. E estão ocupando e estão de parabéns. Os estudantes do Rio de Janeiro estão ocupando, os estudantes de Goiás ocuparam, receberam jatos de esgoto, os estudantes de Goiás, na repressão que veio da polícia naquele estado. Certo? Então, os deputados, eles não são inocentes. Eles apresentam os projetos sabendo exatamente o que é que eles querem no final. Querem estudantes alienados, que sejam incapazes de refletir sobre a sua própria situação e protestar sobre a condição a que estão submetidos dentro da escola pública. Certo? A população que apoia, e existe, vereador, infelizmente um setor da população que apoia de forma inocente. E muitas vezes porque subestima a capacidade dos nossos jovens e dos nossos adolescentes de ter a sua própria opinião, a sua ideia própria. Eu me lembro de professores, meu professor Samuel, de matemática, na 8ª série, era um dos professores que mais levava debates e polemizava com os alunos na sala de aula, certo? 8ª série, que hoje é 9º ano. No 1º ano, eu tive um professor chamado Kleber, que era um professor de geografia, e discutia política com os alunos na sala de aula, e eu não fui doutrinada por nenhum deles dois. Ao contrário, foi por ter tido esse contato com o debate político na sala de aula, que no 3º ano eu tinha condições de discutir de igual para igual com os meus professores, como hoje tenho condição de discutir, sendo estudante da rede pública. Tenho condição de discutir de igual para igual com qualquer vereador aqui, com o prefeito, com o governador, discuto sim, porque passei por essa formação na minha escola. A
polêmica que se estabeleceu nas redes sociais por causa do juiz Henrique Baltazar, que repudiou o Colégio Marista daqui de Natal, porque uma professora, na sala de aula, ao ser questionada por alunos de 8 anos de idade sobre o impeachment, disse que a votação foi muito feia. O que aconteceu em Brasília foi muito feio. E daí se entendeu que a professora estava fazendo campanha na sala de aula, dizendo que impeachment era golpe, que estava defendendo o PT, e a professora não estava fazendo nada disso. Ela estava dando a opinião dela sobre a votação do impeachment. Não é possível. Isso é uma lei da mordaça. É assim que essa lei está sendo chamada, lei da mordaça, porque quer amordaçar os professores, e lutar contra essa lei não tem nada de revolucionário. É defender a própria Constituição brasileira, que já tem como um princípio para a educação, a liberdade de ensino e aprendizagem. Isso já está previsto na Constituição de 1988. É por isso que nas redes sociais está se fazendo essa campanha: professor desobedeça, estudante desobedeça, escola muda, não muda. Essa é a campanha que está sendo feita nas redes sociais. E nós queremos fazer um chamado a todos os professores da rede pública, da rede privada, aos estudantes: não aceitem que subestimem a inteligência de vocês. Eu acredito na força da juventude, eu acredito na inteligência dos adolescentes, e acredito que a partir de debates que sejam feitos na sala de aula, eles têm condições sim de aprender e ter criticidade sobre a situação em que estão inseridos. E só para concluir, é mentira que existe neutralidade, não existe. Os textos que vêm nos livros didáticos são textos da Folha de São Paulo, da revista Veja, eivados de ideologia neoliberal. É isso que se ensina dentro das escolas. E os professores estão proibidos de sequer questionar o que existe nessas leis. Não vamos aceitar. Escola muda, não muda, e os professores vão desobedecer. E os estudantes também vão. Espero que isso não chegue nem aqui no município de Natal, nem no Rio Grande do Norte. Mas se chegar, a resistência já está sendo preparada e os professores não vão aceitar. E nem os estudantes, porque não são burros, como querem dizer que eles são. Não são. Os estudantes, eles têm total autonomia para discutir com os seus professores na sala de aula. Isso é a verdade. Muito obrigada.